nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Meus irmãos queridos, ouvintes da Palavra do Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais uma porção da Palavra do Senhor Deus. O nosso desejo, a nossa oração é que Deus esteja sustentando a sua vida, suprindo as suas necessidades dia após dia. Em Hebreus capítulo 13, verso 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por mais esse dia, por mais uma semana que se inicia. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça na vida do teu povo, ó Deus. Nos ensine a te servir mais e melhor, Pai. Abre a nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos compreender tudo que foi ensinado na manhã desse dia, Pai. Te agradecemos, te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue, Pai, nos sustentando, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Graça e paz. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical à distância. Hoje estaremos estudando o livro de Ruth com o tema: que valores o livro de Ruth nos revela para os nossos dias? O livro de Ruth é um dos livros de natureza histórica que integram as escrituras sagradas. Ele é composto de 4 capítulos, nos quais se desdobra um enredo que se passa na era dos juízes de Israel. Este período transcorre de 1210 a.C. a 1030 a.C. Esse livro foi escrito provavelmente muitos anos depois, provavelmente 500 anos depois. Há indícios porque há informações de fatos que só aconteceram tempos depois, muitos anos, séculos depois. Então leva a entender de que ele foi escrito aí 500, 600 anos provavelmente depois da história transcorrida, do fato acontecido. Lembrar também que de origem moabita, os moabitas eles eram um povo que descendia de Moabe, que era filho de Ló. Eles eram parentes próximos dos israelitas e que até conseguiam conviver com eles amistosamente em alguns períodos da história. Porém, de muitas outras ocasiões, os moabitas aparecem na Bíblia como inimigos do povo de Deus. O povo moabita vem de Moabe, que era o filho de Ló, fruto de uma relação incestuosa com sua filha mais velha. Isso está relatado lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 19. E o povo de Moabita, eles foram amaldiçoados, né, por Deus em aí 10 gerações. Mas a história acontece lá porque a situação começa o livro de Ruth com um relato. Diz assim no primeiro capítulo, no capítulo 1, aqueles que puderem estar com suas Bíblias podem estar acompanhando. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Maom, Quilion, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, pelo relato aqui, havia grande fome, grandes dificuldades lá em Belém. Elimeleque era um homem de posses, de recursos, mas faltava alimentos. E ele procurou em outra terra para que pudesse então lá em Moabe sobreviver, ter assim o pão de cada dia. O que nós vamos observar é que algum tempo depois que eles chegaram lá em Moabe, Elimeleque veio a falecer. E com os dois filhos, já bastante crescidos, acabaram tomando 2 filhas do povo moabita, né? 2 mulheres com quem se casaram. Diz que as 2, no caso noras aqui, de Elimeleque e Noemi, é a Orfa e a Ruth. E eles casaram, conviveram aí por 10 anos, não tiveram filhos e vieram a falecer. E aí vem nesse enredo, nessa história, o grande conflito, o grande drama, porque a Noemi, né, agora estava em terra estranha e com 2 noras também viúvas. Então 3 viúvas pobres, em dificuldades naquela terra. E Noemi, depois já estava ali há muitos anos, ouviu falar de que em Judá já tinha passado aquele período da fome, já havia uma situação econômica bastante diferente, e ela resolveu voltar para a sua terra natal. O relato aqui diz que ela chamou as 2 noras e elas estavam a caminho de Belém. Com um dado momento a Noemi pensa e vê que a situação, ela está ali levando 2 pessoas para uma terra estranha. Ela era estrangeira, mas as 2 noras passariam a ser estrangeiras lá em Belém.
E os irmãos sabem nos relatos bíblicos das dificuldades das pessoas em viver em terra como estrangeiros. E ela acabou pedindo para que as duas noras retornassem, né, ficassem na verdade ali naquela terra, porque ali elas tinham os pais, tinham os parentes, poderiam constituir um novo casamento e ter aí os seus descendentes. No entanto, elas choraram bastante naquele momento, e uma delas, a Orfa, ela, vendo realmente todos os argumentos da Noemi, que ela poderia ficar ali, ter um novo casamento, voltar para seus pais, servir aos seus deuses, e ela chorou bastante, abraçou a Noemi e resolveu ficar por ali, retornar para a casa de seus pais. Já a Ruth teve uma postura bastante diferente. Ela disse que gostaria de continuar de ir com a Noemi para a Belém. E chegando em Belém, as pessoas passaram a reconhecer, né? Reconheceram a Noemi. Era uma pessoa que era bastante conhecida na época que ali morou. E a Noemi, ela chega com muita tristeza, irmãos. Tem relatos já no capítulo, na narrativa aqui seguinte, ela vai pedir até que as pessoas não a chamem por Noemi, mas chamem de Mara, porque ela está bastante amargurada. Ela diz que Deus, né, tinha tirado ali tudo que ela tinha, né? Diz assim, lá no verso 21, ela diz assim, capítulo 1, 21, diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso, e me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém nos princípios da cega de cevada. Então aqui termina o capítulo 1, já mostrando ali que havia ali já uma produção, a economia estava bem diferente. E a Ruth ali, jovem, ela falou com a Noemi, disse que iria para os campos ali para colher. Colher se elas não tinham produzido, mas era costume naquela época que as pessoas mais pobres, com dificuldades, elas poderiam, tendo permissão do dono da terra, poderiam colher aquilo que sobrava, né? Que depois que as pessoas passavam colhendo, os trabalhadores, o que ficasse para trás, elas poderiam recolher aqueles restos, né? Desde que tivesse, lógico, a permissão daquela pessoa, o dono da terra. Mas isso era uma prática naquela terra, naquele período. E Noemi, ela foi para uma fazenda, e Deus ali estava preparando tudo, irmãos. Diz que ela no capítulo 2, o narrador já começa dizendo aí, falando de um terceiro personagem nessa história. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E aí a Ruth, sem mesmo saber, ou seja, sem nenhuma informação que Noemi tenha repassado, pelo menos no relato não mostra isso, ela vai a esse campo, a essa fazenda. E lá ela pede permissão para que pudesse colher aquilo que sobrava. Ela se identifica quem é e começa a recolher aqueles alimentos. Depois o Boaz aparece lá na propriedade, pergunta para a pessoa responsável, né, que está ali coordenando aqueles trabalhos, acompanhando os trabalhos, quem é aquela jovem. E ele relata que é a Ruth, que é a nora de Noemi, e diz que ela realmente chegou ali, pediu permissão para que pudesse colher. E o Boaz, ali com um coração muito bondoso, vai conversar com a Ruth, diz para que ela realmente fique ali, que não vá para outro campo. Diz que ela pode ficar até junto com as suas servas, fornece alimentação para ela, água, pede até que as pessoas lá que estavam colhendo pudesse deixar algo mais do que o normal para que ela pudesse colher. E ela fica até o final daquele dia, daquele primeiro dia, e colhe bastante, leva até sobras da sua alimentação para a sua sogra. A sua sogra fica surpresa com a quantidade de alimentos que ela traz, né? E ela diz que estava colhendo ali na terra de um homem chamado Boaz.
E a Ruth se surpreende, né? Fica maravilhada com aquilo e vai dizer para ela que o Boaze é uma pessoa, é parente, né? É um parente ali do Elimeleque, né? Seriam parentes deles. E o que você observa no relato da história é que a Ruth fica colhendo aqueles alimentos até o final da colheita, né? E depois, posteriormente, a Noemi começa com uma preocupação de que ela poderia ter uma nova vida, ter um casamento, era jovem. A Noemi sempre com essa preocupação em relação a Ruth, né? E vai falar, diz assim, o Boaze é um dos resgatadores, ou seja, os irmãos também conhecem a tradição ali de que quando morriam e para que realmente pudesse ali ter descendência, né, poder continuar o nome daquela pessoa, poderia casar-se com um parente mais próximo, né, a mulher com um parente mais próximo, para que pudesse ali continuar a história, a descendência daquela família. Elimeleque ali, por não ter mais filhos, não ter ficado nenhum neto, não teria mais, estaria aí, então, desaparecendo, né, toda a sua descendência. E o Boaze era aquele que poderia, né, ser a pessoa que poderia se casar com a Ruth, né, se assim o quisesse, e dar continuidade a essa descendência. E a Noemi, ela incentiva a Ruth para que ela possa procurar, e em uma determinada noite ela orienta, e depois que Elimeleque ali já tem se alimentado e tem aquele momento que se recolhe para dormir, ela vai lá e deita-se próximo dele. E depois lá, de certa hora da noite, meia-noite, segundo o relato, o Elimeleque se surpreende com aquela jovem ali, deitada próxima dele, e ela diz que ela se identifica como sendo a Ruth e tal, e ele compreende que ela estaria ali procurando em função dele ser um parente próximo e poderia ser ali aquele que estaria sendo resgatador, né? Resgatar toda a história, toda a tradição, assim, casar-se com ela. E a gente observa que Boaze, ele diz, olha, mas eu não sou o único, eu não sou o primeiro nessa lista, há um outro, mas tudo bem, você pode ficar esta noite aqui, e amanhã estarei procurando aquele que estaria sendo o primeiro nessa lista de parentes, né? De pessoas que poderiam ser o resgatador. E o Boaze, ele de fato vai à porta lá e chama as pessoas, alguns, quando está passando ali o resgatador, a pessoa que seria o candidato número 1, né? Em termos da história e da tradição. E ele informa que Noemi está vendendo aí o restante dos bens, né, que seriam terras, e ele seria a pessoa que teria direito para comprar. E diante disso ele disse que quer realmente ser o resgatador, que iria adquirir essas terras. Mas quando esses bens, mas quando o Boaz informa de que ele tem também ali uma nora em que precisava então também ser assumida, ou seja, casar-se para ter aí a descendência, então essa pessoa ela acaba desistindo, ela diz que não pode, que aí não poderia ser mais o resgatador. Então, diante dos anciãos das cidades, então Boaz passa a ser de público ali o primeiro na lista. E ele se compromete, casa-se com Ruth, e aí tem um filho, né? E assim o que a gente vai observar aí, que vai nascer aí dessa relação Obed. E vem aí a grande alegria de Noemi, né? Porque estaria aí tendo, vamos dizer assim, esse resgatador e podendo restaurar toda a vida, né, da Noemi, ter uma velhice mais tranquila, porque agora teria alguém. E também aí nós teríamos aí a descendência aí de Elimeleque, né? Estaria salva aí a continuidade. Esse relato é só para lembrar um pouco da história, rapidamente, da história de Ruth.
Agora, o que nós vamos observar de tão grandioso, de tão maravilhoso na história da Ruth? É uma história muito inspiradora. Nós gostaríamos de observar alguns valores e observar alguns relatos, alguns textos bíblicos, né? Bastante emocionante nessa história. Os irmãos podem acompanhar no capítulo 1, o verso 16. Disse, porém, Ruth, naquele momento que a Noemi parou, eu disse, lá no caminho, com as duas noras, já indo para Belém. E a Noemi, ela fala, ela pede para que as noras fiquem ali, permaneçam ali, fiquem com suas famílias. A outra, a órfã, foi, num segundo argumento, num segundo momento, ela acaba realmente se convencendo e voltando. Já Ruth não. E a fala da Ruth é uma das falas assim, muito emocionantes. No verso 16 do capítulo 1 e o verso 17 diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, o que nós observamos aí? O primeiro grande valor da Ruth, primeira qualidade, grande qualidade e valor que nós temos como lição para nossos dias, foi a grande compaixão da Ruth. A Ruth também era uma viúva. A Ruth também estava ali desamparada e agora estava ali para ir para uma terra estranha. Mas nada disso amedrontava, nada disso mudava aquele sentimento, o caráter, né? A decisão firme da Ruth. A Ruth, ela teve compaixão pela Noemi. O que seria essa compaixão, né? A gente entende que compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro, né? Acompanhado de um desejo de melhorar, de minorizar, né? a participação, ter assim, diminuir aquela carga, aquele sofrimento, né? E poder assim espiritualmente participar daquela infelicidade alheia, né? Que vamos dizer assim, está suscitando um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então ela demonstrava isso, esse sentimento. É o que a gente pode entender aí como sendo um conceito, vamos dizer, de compaixão. E ela teve essa compaixão. E são palavras muito fortes, né? Ela diz assim, não me obrigue a não ir, né? Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ou seja, tudo que a Noemi pudesse passar de dificuldade, de problema, a Ruth estava afirmando, quero estar contigo. Agora, maravilhoso, irmãos, é essa palavra, o teu povo é o meu povo. Observe, irmãos, que o povo moabita era um povo amaldiçoado por Deus 10 gerações, mas estava alguém ali que tinha conhecido, né, naquele período aí de 10 anos em que foi casada com o filho de Ruth, de Noemi. A Ruth teve a oportunidade de conhecer o nosso Deus, verdadeiramente conhecer o nosso Deus, e ela afirma, o teu Deus é o meu Deus. Os moabitas tinham os seus deuses, né? Tinha lá o Deus principal, mas tinha vários outros deuses. E ela diz assim que no final do verso 19, o bem que ele se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ele diz que o Senhor o bem lhe aprouver. Poderia o Senhor fazer qualquer coisa com ela se assim ela não cumprisse isso. E aí a gente observa que ela é tem muita compaixão. É o primeiro valor, ter compaixão. Em nossos dias, que sentimento de compaixão nós temos uns para com os outros? Daqueles diante das situações difíceis, muitas vezes as pessoas, né, o ser humano passa a pensar primeiro em si e depois nos outros. Diferente, a Ruth não pensou em nenhum momento nela, estaria vendo, tendo compaixão e pensando tão somente, né,
ela buscava, né, ajudar a fazer, ela estava disposta a fazer qualquer coisa aí pela vida da Noemi. E observem aí que ela foi de uma generosidade muito grande, né? Ela sendo liberada, mesmo sendo liberada ali pela sogra, né, para que pudesse ficar ali. A gente observa aqui que a Noemi, ela preferiu caminhar ao lado da sogra, né, que nada mais tinha para lhe oferecer. Ela foi generosa ao buscar o trabalho para providenciar o sustento de ambas, né? Lá no capítulo 2, ela realmente vai e ela diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa ir ao campo apanhar espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Então vejam que ela não chegou a simplesmente ali e esperava que Noemi, por estar na sua terra, pudesse estar providenciando o sustento delas. Ela veio ali e ela estava disposta e queria trabalho. Ela foi trabalhar, ela não foi pedir, ela foi trabalhar, ou seja, mesmo que pedisse para estar na propriedade alheia, mas ali ela exerceu uma atividade, um trabalho árduo, difícil, né? Talvez para algumas pessoas fosse humilhante, né? Buscar o que sobrava, o resto. Mas ela sabia que ali não tinha produzido, ela não tinha semeado para colher. Ela precisava dessa permissão. E ela fez isso com toda humildade. Lá no capítulo 2, ainda no verso, né? Lá o Boaz, depois de dizer que ela podia permanecer ali e tal, que podia estar junto com as servas, no verso 10 diz: então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E Boaz respondeu e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes e viestes para um povo que dantes não conhecias. Ou seja, observamos aqui nessa narrativa, além das duas grandes qualidades demonstradas aqui de Ruth, com a compaixão e a generosidade, nós vamos observar agora uma outra desse personagem, Boaz, a solidariedade, né? O Boaz, ele é solidário, ele é de um homem de uma solidariedade muito grande, né? De permitir, saber, ver da Ruth. E outra coisa que a gente observa, ele já conhecia naquela cidade, todo mundo, todos já comentavam aí vamos dizer assim, essa postura da Ruth, de estar ali com sua sogra. Ela não era obrigada, mas ali estava. Quer dizer, tudo que ela fez aqui já era reconhecido, já era visto e se dava um respeito. Mesmo ela sendo uma estrangeira, já tinha uma admiração. O Boaz já demonstra aqui a grande admiração por esta mulher, né? Que estava ali cuidando de sua sogra, não tinha, vamos dizer assim, essa obrigação, foi desobrigada pela própria Noemi, disse que poderia voltar, e no entanto, ela estava ali. Então a gente observa aí que Boaz não estava esperando nada em troca. Ele não estava fazendo aquilo porque esperava que Ruth lhe retribuísse alguma coisa. Ele acolheu com carinho a atenção de Ruth, né, uma estrangeira que queria só trabalhar para sobreviver e dar sustento à sogra, que era uma mulher idosa e viúva. Então, uma terceira qualidade que nós podemos ver para os nossos dias, a solidariedade. Em tempos difíceis, de dificuldade, das pessoas não pensarem só em si mesmas, serem egocêntricas, mas pensar no próximo, naquele que passa por dificuldades, que tem necessidades. Então, mais uma característica, mais vamos dizer, um valor que nós vamos observar nessa história aqui de Ruth. E dessa vez uma característica aqui, vamos dizer, um valor demonstrado pelo Boaz. Observar uma outra característica tão necessária em nossos dias, que é a honestidade. E em que está essa honestidade? Nós vamos observar lá em Boaz, quando ele, né, diante quando ele se depara com aquela mulher que está deitada aos seus pés, né, quando ele acorda, ela identifica, vê que é a Ruth se identifica,
o Boaz ele responde, então, fala com a Ruth assim, no capítulo 3, verso 11. Agora, pois, filha minha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Ou seja, mesmo ela estando ali, tendo chegado, tendo visto, mas ele sabia que a Ruth era uma mulher virtuosa. A Ruth não estava ali porque quisesse procurar alguma coisa, algo que, vamos dizer assim, saciar um sentimento, um desejo dela. Ela estava ali porque realmente ela buscava, era mais de cumprir, né, do amor que ela tinha para com aquela família que tinha acolhido, que era ter um descendente aí para Elimeleque. E procurou a pessoa certa, estava procurando uma pessoa certa. No verso 12 diz, ora, é muito verdade que eu sou resgatador, né? Mas ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então, Elimeleque ali, ele não se aproveita daquela o Boaz não se aproveita daquela situação. Ele é muito honesto, né? Ele permite que ela ali fique, mas ele também demonstra para ela que existe um outro resgatador, né, que é mais chegado do que ele, ou seja, que há mais direito do que ele. E a gente observa que ele pede para que ela volte para a sogra, lá para a Noemi, depois no dia seguinte, manda alimentos, entrega para ela alimentos, proventos, para que ela pudesse ali ter o sustento. Então a gente observa que, embora conhecedor que ele era um resgatador, que ele tinha o direito, ele reconheceu aí a existência de outro homem, de outra pessoa que tinha mais direito do que ele, e que submeteu à vontade deste, respeitando a opção. Ele vai lá na cidade, lá no verso 4, no capítulo 4, no verso 4 do capítulo 4, diz, resolvi, pois, informar-te disso, dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-no para que eu saiba, pois outro não há senão tu que as resgate. E eu depois de ti, respondeu ele. Então diz, eu a resgatarei, ou seja, iria comprar as propriedades. No entanto, no verso 5, Boaz informa, disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então, diante de ter que assumir a descendência, ou seja, emprestava o nome dele para que pudesse aí dar continuidade, vamos dizer assim, a história, a descendência de Elimeleque, ele não quis, ele abriu mão. Então vejam que Boaz ele se colocou realmente no lugar dele como sendo o segundo resgatador, depois de realmente o resgatador número 1 ter desistido, é que ele ali poderia estar assumindo um compromisso, né, com a Ruth, com a Noemi, e de ser esse resgatador. E a gente observa aí um grande valor, um extraordinário nesse homem, né, que ele realmente o fez. E casou-se realmente com a Ruth, teve um filho, que é aí nós conhecemos como sendo Obed. E esse filho ele foi entregue para Noemi, para que Noemi pudesse criar, para que ele pudesse ficar ali com a Noemi, estaria ali como sendo um filho da Noemi, como se fosse com Elimeleque. E aí teria o nome, estaria aí tendo resgatado essa história, né, essa descendência aí do Elimeleque. Então isso é grandioso. E diz que aquele povo ali, quando o Obed nasceu, fizeram festas, né, alegria, né,
no verso 15 lá do capítulo 4 diz: ele será o resgatador de tua vida, isso falando para Noemi, aquelas mulheres lá, da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. E as vizinhas deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Irmão, outra característica, algo aqui que nós vamos observar como um valor extraordinário, é a recompensa divina. Mais um valor que nós vamos observar aqui na história de Noemi. A recompensa divina, Deus sempre abençoa a vida daqueles que agem com amor, com compaixão, com solidariedade, com respeito ao próximo. Observem que aquela moabita, que era de um povo amaldiçoado por Deus, amaldiçoado aí 10 gerações amaldiçoado, aquela jovem saiu lá de Moabe, veio com sua sogra, sem nenhuma das intenções, demonstrado intenções pessoais, próprias, particulares. Ela queria cuidar de Noemi, mas ela demonstrou o amor ao nosso Deus. Ela declarou amor ao nosso Deus. Ela se colocou como sendo povo de Deus, como sendo ali um povo hebreu. E observem a recompensa. Aquela pessoa que poderia ser ali simplesmente mais uma moabita, né? Mais uma pessoa que estaria servindo a outros deuses pagãos. Ela passa agora a ser um descendente, entra na genealogia de Jesus Cristo. Passa a ver aí, outra coisa que nós vamos ver do nosso Deus, é que é um nosso Deus que recompensa. A sua misericórdia, como é grande, permite que essa mulher, na verdade, ela acabe participando da própria história, né, da família, para passar a pertencer à família de Jesus. Por quê? Porque sendo ela a mãe de Obed, aqui no final do livro, nós temos aqui uma parte da genealogia. Por isso que eu disse que esse livro foi escrito aí 500, 600 anos depois da sua história, porque já tinha outras informações, né, que foram acrescidas aqui. Diz que já no final do capítulo 4, no verso 22 diz: Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Observem aqui que aquela moabita passa a ser a bisavó do rei Davi. Olha que extraordinário na vida dessa pessoa, irmãos. Uma pessoa que estava ali numa situação como viúva, né, com a sogra também viúva, numa situação de dificuldade, mas ela persistiu. Ela teve a coragem de enfrentar toda e qualquer dificuldade. Muitas vezes nós estamos em dias difíceis e nós não lembramos do nosso Deus. E ela teve fé, ela acreditou e ela esteve firme junto com a sua sogra. E Noemi, enquanto ela falava, talvez ela tivesse muita consciência de que ela tinha feito algo errado quando ela e Elimeleque deixaram o seu povo para procurar sobreviver, né? Pensaram em si mesmo para sobreviver, saciar a fome em terra estranha. E não buscaram no Senhor ali para que realmente pudesse ter uma outra forma. Passaram não quero dizer que isso tenha sido um castigo. Por lá ela perdeu o esposo, perderam os filhos, mas ela tinha ido para uma terra estranha, né? Para uma terra que era de um povo que não era vista como amigo do povo de Deus, ao contrário, inimigo do povo de Deus. Enquanto que aquela que era pertencente a esse povo reconheceu, confiou no Senhor, no nosso Deus, e procurou abrigo. E veja que extraordinário, além dela ter ali alguém que iria estar sendo um mantenedor, aquela pessoa que ia dar o sustento para ela, para Noemi, ela ainda passou a descendência, né, passou a contribuir com toda a descendência do povo hebreu, passando a ser aí a bisavó daquele que foi um dos grandes, se não o maior rei de Israel, que é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E passa então a ser
aí a pertencer à descendência do nosso de Jesus Cristo, né? Como entrando aí para essa descendência, nessa família, né? Que seria aí a família que descendeu, que vem de Davi, né? Até chegar lá em Maria. Nós vamos observar, além dessa característica, como recompensa divina, nesse valor, nós vamos observar que a grande lição de Ruth, que nos deixa aí nessa história de Ruth e Boaz, Noemi, é o amor. Mais importante do que a lei civil, social, de qualquer coisa que pudesse ali estar apoiando, que está ajudando, sustentando. O que a gente vai observar que é a lei do amor, né? Principalmente quando a gente observa daquele que teve amor para alguém que estava necessitado, alguém que estava desamparado, como aquela viúva, né? Com um estrangeiro. Então a Ruth, ela teve esse sentimento. A Ruth, ela vai ter esse sentimento, essa compaixão, e ela vai encontrar alguém. Do mesmo modo, Deus tinha preparado ali Boaz para que pudesse acolher, para que pudesse também ter essa compaixão, para que pudesse ter aí ser generoso, para que ele pudesse também ser solidário, né? E os dois demonstrando uma honestidade incontestável. São características, são valores, esses são os valores que nós vamos encontrar no livro de Ruth para os nossos dias. Como cristão, possamos a cada dia buscar demonstrar isso nas nossas relações com as pessoas, demonstrar isso para as pessoas que estão ao nosso lado, do que podemos demonstrar, espelhar em nós aquilo que Cristo, né, quer que façamos, que possamos demonstrar o amor ao próximo, que possamos ter compaixão pelos outros, que possamos ser generosos naquilo que temos e que podemos dar aos outros. A única coisa que Ruth tinha era a ser mais jovem, de ter essa disposição, de poder ajudar, de não desamparar. A Ruth poderia ter voltado para o seu povo, para o seu pai, sua mãe, né, para os seus deuses, mas não. Ela tinha conhecido o nosso Deus, ela tinha feito aquele compromisso, né, que ao casar com o filho da Noemi, que estaria ali permanentemente com aquela família. E ela o fez mesmo não tendo mais o seu esposo. E ela vai para aquela terra estranha, vai correr o risco de lá ser humilhada, de lá estar sendo julgada, de poder sofrer toda a série de preconceitos. Ao contrário, ela já demonstrava para os outros o respeito muito grande, porque nenhum ali era capaz de fazer aquilo que ela estava fazendo pela sua sogra. Então passou a ter admiradores, né? Como foi demonstrado isso na palavra de Boaz, que viu ali uma grande mulher, uma mulher virtuosa. Então ele não teve dúvida de que poderia assumir ali esse casamento, né? Assumir a Ruth, porque ele estava tendo um ganho. Mas a primeiro momento ele não há nenhuma narrativa, nada que ele tenha pensado isso. Ele foi generoso porque ele viu alguém que estava ali realmente em trabalho. Só posteriormente, quando lhe chegou a oportunidade que ele pudesse assumir a Ruth, casasse com a Ruth, é que ele realmente vai demonstrar isso, vai fazer isso. Então ele foi honesto, porque em nenhum momento ele tentou tirar proveito. Ele fez da forma tudo muito clara, muito transparente. Coisas em nossos dias difíceis. Nós vivemos num mundo corrupto, onde as pessoas preferem, né, de ver a desonestidade, de tirar proveito das coisas. Ele poderia ter se aproveitado, já ter assumido e ali estava aí ao seu alcance. No entanto, ele fez de forma clara, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. E aí vem a grande bênção, né? Vem aí aquele que estaria aí amando toda a genealogia, a descendência do nosso Deus, né? Jesus Cristo.
e passa por aquela história, passa pela vida da Noemi. Então, que nós possamos nos espelhar, conhecer, refletir sobre a história de Ruth. O que Ruth, em toda a sua luta, mesmo diante de todos os obstáculos, como muitas vezes encontramos no dia a dia, talvez obstáculos tão pequenos que nós preferimos chamar de problemas. E problemas são coisas que nós não podemos resolver, talvez sozinhos, só nós. Mas os obstáculos nós podemos. E os obstáculos que a Ruth encontrou, ela procurou, vamos dizer assim, vencer cada obstáculo. Até mesmo a sua sogra, que já não queria permitir que ela acompanhasse, né? Lógico, a sua sogra pensando na Ruth, mas ela foi tão firme, ela mostrou tanta fé, que a Ruth não teve mais argumento, a Noemi não teve mais argumento e permitiu que ela ali fosse. E demonstra que em toda e qualquer situação, ao chegar lá, ela buscou trabalho, buscou ver os provimentos para o sustento dela e da sua sogra. E através disso, ela deu um testemunho muito grande para aquela comunidade, que em nenhum momento passou a vê-la como sendo uma moabita, né? Uma pessoa estranha, mas passou a ser uma pessoa que também teria ali o direito e estaria vivendo como um israelita. Observem que o Boaz, ele reconhece isso, demonstra isso na palavra, no diálogo com a Ruth, do quanto a Ruth era uma pessoa, vamos dizer assim, de fibra, que estaria dando aí um grande testemunho. Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir na história de Ruth, possamos estar espelhando, vendo esses valores e que possamos aplicar às nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me enganar. Pode meu Pai me abandonar, Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri
as promessas